E hoje eu separei 6 dicas práticas que vão te ajudar a ler mais e melhor, sem transformar a leitura em algo pesado ou cansativo. Mas já vou te avisar, isso aqui não é sobre passar em prova, no vestibular ou em concursos. É sobre criar o hábito de leitura que você realmente queira manter, ao ponto de pegar um livro porque gosta e não porque precisa. E claro, consequentemente, isso vai te ajudar em provas, nos estudos e qualquer outro objetivo que envolva a leitura. Olá pessoal, eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a primeira dica é, sempre tenha um livro por perto. A ideia de sempre ter um livro por perto não é sobre disciplina rígida. É sobre criar oportunidades invisíveis de leitura ao longo do seu dia. No nosso cotidiano existem vários tempos mortos. O que isso significa? Fila de banco, sala de espera, intervalo entre compromissos, alguém atrasado. E esses momentos normalmente são preenchidos de forma automática, quase sempre com o celular. Mas quando você carrega um livro, você muda essa lógica sem esforço. Você não precisa sair da sua casa com a intenção de ler. Esse é o ponto mais importante. A intenção, ela vem depois da oportunidade. Quando o livro está com você, acontece uma troca simples. Em vez de rolar a tela sem perceber o tempo passando, você pode ler 2, 3, 5 páginas sem meta, sem cobrança. E aqui está o efeito mais poderoso disso. Essas pequenas leituras acumuladas, elas constroem consistência. Não parece muito no começo, mas ao longo do tempo isso vira páginas lidas, capítulos finalizados, livros terminados e principalmente o hábito fortalecido. Além disso, existe um fator psicológico importante. Quando o livro está por perto, ele te lembra da leitura. Ele funciona como um gatilho silencioso, diferente do hábito que depende só da força de vontade. E aqui você cria um ambiente favorável. Você reduz o esforço de começar, porque o livro já está ali, acessível, disponível, quase pedindo para ser aberto, e você está com tempo disponível. No fim, carregar um livro não é sobre ler mais naquele momento específico. É sobre aumentar drasticamente as chances de leitura ao longo do seu dia. E quanto mais fácil for começar, mais natural vai ser continuar. E a segunda dica é a seguinte: leia livros pocket, leia livros de bolso. É uma estratégia extremamente prática e subestimada. Para quem quer criar consistência na leitura, o principal benefício é físico. Eles são pequenos, eles são leves e cabem literalmente em qualquer lugar. No seu bolso, na sua mochila, no porta-luvas do carro, até nas mãos, sem incômodo. E isso elimina uma das maiores barreiras silenciosas da leitura no dia a dia, a dificuldade de carregar o livro. Quando o livro não pesa e não ocupa espaço, você começa a levá-lo com mais frequência em qualquer lugar. E isso se conecta diretamente com a ideia anterior. Quanto mais o livro está com você, mais oportunidade de leitura surge. Mas não é sobre praticidade. Os livros pocket, eles também ajudam psicologicamente. Por serem menores e geralmente mais curtos, eles passam uma sensação de progresso mais rápido. Você vê as páginas avançando, você sente que está andando, que está caminhando, e isso gera motivação. Para quem trava na leitura, isso é muito valioso. Em vez de encarar um livro grande como algo distante e cansativo, o livro pocket cria uma experiência mais leve, menos intimidadora, mais acessível, mais fácil de retomar. Outro ponto importante é que eles são perfeitos para leituras fragmentadas. Aquelas de 5 a 10 minutos ao longo do dia. Você não precisa de um grande bloco de tempo. Basta abrir, ler um pouco, fechar e continuar depois. No fim, o livro de bolso resolve 2 problemas ao mesmo tempo. Isso facilita o transporte, reduz a resistência para começar e quando começa, fica fácil. O hábito deixa de depender de esforço e começa a acontecer quase no automático.
Para quem trava na leitura, isso é extremamente valioso. Em vez de você encarar um livro grande como algo distante e cansativo, o Pocket, ele cria uma experiência mais leve, menos intimidadora, mais acessível, mais fácil de retomar. Outro ponto importante, eles são perfeitos para leituras fragmentadas, aquelas de 5 a 10 minutos ao longo do dia. Valorize a qualidade e não a quantidade. Valorizar a qualidade em vez da quantidade muda completamente a forma como você se relaciona com a leitura. Existe uma pressão silenciosa de ler mais, terminar vários livros, bater metas, mas isso pode distorcer o objetivo principal, que é entender, é absorver e se conectar com o que você está lendo. Ler muito não significa ler bem. Quando o foco está só na quantidade, a leitura vira uma corrida. Você passa páginas, termina capítulos, mas retém pouco, reflete pouco e muitas vezes nem aproveita a experiência. Agora, quando você prioriza a qualidade, o ritmo muda. Você começa a ler com mais atenção, voltar em trechos importantes e refletir sobre ideias. Você cria conexão com a história ou com o conhecimento. E isso gera algo muito mais valioso do que números, a transformação real. Um único livro bem lido pode impactar mais do que 10 livros lidos superficialmente. Outro ponto importante é a experiência. A leitura não é só um meio para adquirir informação, ela também é vivência. É sentir a narrativa, é imaginar cenários, é dialogar mentalmente com o autor, é se identificar com as ideias. Quando você desacelera e valoriza esse processo, a leitura deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo que você quer repetir. E isso é estratégico para quem quer criar o hábito, porque o cérebro começa a associar a leitura com algo positivo, não com uma cobrança. E no fim, a lógica é simples. Não importa quantos livros você lê, mas o quanto cada leitura realmente fica com você. A qualidade constrói profundidade e a profundidade constrói o verdadeiro leitor. E a quarta dica: não se sinta culpado em abandonar livros. Não, você não deveria se sentir culpado por abandonar o livro. Mas também não significa desistir na primeira dificuldade. Existe uma ideia muito difundida de que um bom leitor termina tudo que começa. Na prática, isso não funciona. Forçar a leitura de algo que não está te prendendo só desgasta a sua atenção e transforma a leitura em uma obrigação. Por outro lado, abandonar um livro na segunda página também não é um caminho. Todo livro merece uma segunda chance. Às vezes, o início é mais lento, o estilo do autor exige uma adaptação ou a história ainda está sendo construída. Dar um pouco mais de tempo permite que você realmente entenda a proposta do livro antes de tomar uma certa decisão. Mas aqui está o ponto de equilíbrio. Se mesmo depois de algumas páginas ou capítulos, a leitura não flui, não conecta, não te prende, talvez aquele livro simplesmente não esteja funcionando para você. Pelo menos agora. E tá tudo bem, abandonar nesse momento deixa de ser uma impossibilidade e passa a ser um critério. Pode ser que não seja o momento certo, o tema não conversa com o que você precisa no momento, ou o estilo do autor não encaixa com você. A leitura eficiente envolve saber insistir, mas também saber parar. No fim, o objetivo não é terminar livros a qualquer custo, mas continuar lendo com consistência e interesse, porque o que sustenta o hábito não é obrigação, é a conexão. E a quinta dica é fazer anotações. Fazer anotações durante a leitura é uma das formas mais eficientes de transformar a leitura passiva em leitura ativa. Quando você só lê, existe uma grande chance de esquecer boa parte do conteúdo com o tempo. Mas quando você anota, você força o cérebro a processar, a organizar e interpretar o que acabou de ler. E isso pode mudar tudo. Anotar não é copiar o livro, é interagir com ele. Você pode, por exemplo, registrar ideias principais com suas próprias palavras, escrever o que achou de um trecho, fazer perguntas sobre o que não ficou claro,
relacionar com algo da sua vida ou outro conhecimento. Isso cria um nível de envolvimento muito maior. E outro ponto importante é: anote as passagens marcantes. Aquele trecho que te fez parar, te fez pensar ou sentir algo diferente. Esse é o tipo de conteúdo que vale registrar. Com o tempo, você constrói uma espécie de resumo pessoal do livro, muito mais significativo do que qualquer resumo pronto. E tem um benefício extra que pouca gente percebe. Anotar te ajuda a expressar opinião. Você deixa de ser só consumidor e passa a ser alguém que dialoga com o conteúdo. Isso melhora a sua clareza de pensamento e até a sua comunicação. Não precisa ser complexo. Pode ser uma anotação no próprio livro, em um caderno, no celular. O importante é criar o hábito. No fim, anotar é quem transforma a leitura em aprendizado de verdade, porque não basta passar só pelos livros. Os livros precisam passar por você. E a sexta e última dica: não se limite a um tipo de livro. Não se limitar a um único tipo de livro é um passo essencial para evoluir como leitor. Quando você lê sempre o mesmo gênero, você até ganha familiaridade, mas aí com o tempo entra em uma zona de conforto e a leitura fica previsível, ela fica menos desafiadora e muitas vezes menos estimulante. Diversificar quebra esse padrão. Ler poesias, romances, contos, artigos, jornais, literatura nacional e, quem sabe, uma estrangeira, ou até um gibi. Ele vai expandir a sua forma de pensar e de interpretar o mundo. Cada tipo de texto exige uma leitura diferente. A poesia trabalha a sensibilidade e a interpretação. O romance desenvolve a imersão e a conexão emocional. O artigo estimula a análise e o pensamento crítico. Já o gibi, ele traz leveza e a narrativa visual, ou seja, você desenvolve múltiplas habilidades ao mesmo tempo. Além disso, a diversidade evita a saturação. Se você consome sempre o mesmo tipo de leitura, existe uma chance maior de você enjoar e acabar abandonando o hábito. Variar mantém a experiência fresca. Ela fica interessante e até mais prazerosa. E tem um ponto estratégico aqui. Quanto mais repertório você tem, melhor você se comunica, você escreve e argumenta. No fim, se aprender um único gênero, limita sua experiência como leitor. Explorar diferentes tipos de leitura vai ampliar o seu horizonte. E quanto mais amplo for esse horizonte, mais rico vai ser a sua relação com os livros. E agora eu quero saber de você. Qual dessas dicas você precisa aplicar ainda hoje? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e isso também me ajuda a trazer novos conteúdos cada vez mais direcionados para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, porque aqui o foco é simples, é te ajudar a transformar a leitura em um hábito leve, consistente e que realmente faça diferença na sua vida. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais nisso, então fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!